Mateus 5, a partir do versículo 1, a gente lê o seguinte: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Hoje, nós vamos falar sobre a terceira bem-aventurança. Nós já falamos sobre as duas primeiras bem-aventuranças, e hoje falaremos dessa terceira, que é: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E vamos conversar então um pouco sobre isso. Primeiro, quem é o manso? O que é ser o manso? Como ser manso? Eu creio que a grande chave, o grande caminho para entendermos quem é o manso, como sermos manso, está lá um pouco mais à frente na nossa Bíblia em Mateus. Você que está aberto aí já é Mateus 5, pula umas páginas um pouquinho à frente e vai para Mateus 11. Umas páginas à frente de Mateus 11, a partir do versículo 28, fala o seguinte: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Primeiro, ser manso fala de eu ser o verdadeiro discípulo. Vinde a mim, vinde e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É impossível ser verdadeiramente manso sem eu ir a Jesus, sem eu aprender de Jesus. Essa é uma mensagem tão confrontativa ao mundo, e a gente vai ver um pouco mais à frente o quanto o chamado a sermos mansos confronta tanto os princípios do mundo. Por quê? Porque de fato, Jesus é tudo que o mundo não é. Qual rei escolheria o nascimento que Jesus escolheu? Qual rei escolheria para sua própria coroação o ambiente que Jesus escolheu? Qual membro de qual realeza se colocaria como o último daquele jeito que Jesus fez? Um estábulo, uma manjedoura. O nascimento de Jesus conta muito sobre quem Ele é, e se nós queremos sermos chamados de cristãos, ou seja, pequenos cristos, discípulos de Jesus, nós precisamos aprender com Ele desde o seu nascimento. Irmão, Jesus era um bebezinho banguela, e Ele já estava ensinando a mim e a você. Jesus, desde o seu primeiro choro, desde o seu primeiro respirar, Ele já estava pregando uma mensagem poderosa, tão difícil de viver, a mensagem que aquele bebê na manjedoura já estava vivendo e pregando. Ela já é um desafio para uma vida inteira, porque eu não posso falar de você, mas para mim, a minha tendência natural é, quando a decisão está na minha mão, eu vou ter uma inclinação a me favorecer, a me colocar no melhor ambiente, a escolher o que é melhor para mim mesmo. Já Jesus, Ele está nos pregando sobre aprendermos dEle, que é manso e humilde. Aprendermos dEle, que se coloca por último, e não tem como eu ser manso sem eu aprender de Jesus.
que nesse Natal, eu e você, a gente possa ser despertado a olhar para Jesus e querer aprender dele nos pequenos detalhes, aprender dele em cada página da Bíblia. Nós precisamos ser verdadeiros discípulos. Querer ser manso, ter o desejo de viver a terceira bem-aventurança, é uma marca de um verdadeiro discípulo de Jesus. E se o meu coração tem impulsado e sido incomodado de não querer me colocar por primeiro, mas sim último, de querer aprender, de ir até Jesus para aprender dele que é manso e humilde, isso é uma característica de alguém que quer ser chamado discípulo de Jesus. Mas vamos lá. Então a gente precisa ser um bom discípulo, um verdadeiro discípulo, alguém que chega até Jesus para sermos manso. Manso é aquele que não disputa com Deus. Eu acho que quando a Trindade se reuniu, eu não imagino o Deus Filho disputando, brigando com Deus Pai, falando, não, no Oriente Médio, me manda ali para a Europa, que eles têm um pouco mais de infraestrutura. O quê? Nessa época, que ainda não tem tecnologia, que ainda não tem conforto, que ainda a roupa é tecido grosso, não, me manda mais para frente, Deus Pai. Me manda quando tem ar-condicionado, enquanto tem uma comida melhor, por um país mais bem estruturado. Você imagina Jesus argumentando e brigando com Deus, porque não queria ir naquele momento para aquela região, para aquela cidade? Ninguém ia para Belém da Judéia, irmão. Ninguém ia fazer turismo lá. Ninguém ia tirar as férias para aquele lugar. Você já foi de férias para algum lugar onde ninguém ia? Já foi de tirar férias, às vezes, para uma cidade ou uma região que é meio contrafluxo? A gente já está meio contrafluxo, né? Enquanto está todo mundo na praia, a gente está aqui em Curitiba. Mas, por exemplo, a minha avó é eu tenho parentes na menor cidade do estado do Paraná. Inclusive, um tio meu é prefeito lá. Porque a família consegue eleger praticamente. Nova Aliança do Ivaí. E eu passei a minha infância quase que inteira, minhas férias era só indo para aquela cidade, porque era lá que a minha avó morava. Não era um destino turístico. Não era uma coisa que eu via os meus amigos falando, nossa, que massa, você vai para Nova Aliança do Ivaí, a menor cidade do estado do Paraná. Eu me lembro quando eu fui visitar a Tari, fui pedir ela em casamento, lá na cidade que ela estava morando nos Estados Unidos, em Minneapolis, uma cidade lá de Minneapolis, né, em Minnesota. Eu estava num aeroporto lá dos Estados Unidos, eu comecei a puxar papo com um americano, ele falou, de onde você é? Eu falei, do Brasil. Ele, nossa, Brasil, que legal. Comecei a conversar, comecei a contar para ele do Brasil, de Curitiba. Aí ele falou, você está fazendo o que aqui? Eu falei, agora eu estou de férias. E para onde você está indo? Eu falei, para Minneapolis. E ele, por quê? Dos Estados Unidos inteiro, por que você está indo para Minneapolis de férias? Daí eu expliquei que eu estava indo lá, pedir a minha namorada em casamento, daí ele entendeu. Agora, é meio contraditório alguém escolher ir para um lugar que ninguém quer ir. Jesus escolhe ir para Belém da Judéia, naquele momento, naquele ponto da história. Ele aceita, e sem dúvida, ele não foi empurrado para lá, pelo contrário, ele vai voluntariamente, ele vai como ovelha muda, indo ao matadouro, sem apresentar nenhum tipo de resistência. Por quê? Porque os mansos, eles não disputam com Deus. Os mansos não se rebelam contra ele. Se falarem que precisa fazer algo, ele vai falar, ele vai no máximo pedir graça para Deus, para que aquela provação que ele está suportando possa servir para um propósito de santificação. Amados, para o manso, a vontade de Deus é argumento suficiente para que ele vá. Para o manso, ser a vontade de Deus já é tudo o que ele precisa para um sim.
Porque para o manso, no final das contas, ele não tá se importando se o seu destino é o palácio de Salomão ou o calabouço de Jó. Para o manso, tudo que importa é ter a convicção de que ele está sendo enviado pelo Pai. Para Jesus, tudo que ele precisava era a convicção de que ele estava fazendo a vontade do Pai. Jesus falava, essa é a minha comida, fazer a vontade do meu Pai. E quando ele nos convida, vinde aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu creio que Jesus, Ele quer que eu e você aprenda com Ele e a ir para Ele, a sermos pessoas cuja a vontade de Deus é suficiente para que a gente vá. Quantas e quantas vezes somos crentes, conhecemos a palavra, servimos muito na igreja, mas passamos a nossa vida gastando tanto tempo, tantas orações, tanto esforço, relutando contra as situações que estão na nossa vida, relutando contra a porta que fechou, relutando para que uma porta se abre, relutando contra aquilo que a gente tem, relutando contra aquilo que a gente não tem, contra aquilo que nos cerca, sem parar e entender, ok, pera, isso aqui é a vontade do meu Pai, porque se isso aqui for a vontade do meu Pai, é o suficiente para eu andar de forma mansa, com alegria, porque a vontade do meu Pai é suficiente. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, por quê? Porque sou manso e humilde de coração. Então achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tem muito jovem aqui nesse salão que está chegando nesse final de ano cansado, sentindo sobrecarregado, sentindo desgastado, e no final das contas, não é porque você tem atividades demais para fazer, no final das contas, não é porque algo aconteceu, deixou de acontecer, é porque você deixou de aprender com Jesus. Porque quando eu vou nele, para receber alívio para a minha alma, o que ele está me ensinando aqui, a forma de eu conseguir o alívio, é eu aprender dele que é manso. O fardo dele é leve e suave, porque ele é manso e humilde, e ele não está em relutância contra o Pai. Ele está fluindo de forma mansa e humilde no rio da graça da vontade do Pai. E quando eu aprendo de Jesus a fazer a vontade do Pai, sem relutar contra ela, eu sou manso, eu tenho alívio, eu experimento do descanso. Meu descanso não vai vir de tempo livre, meu descanso não vai vir das férias que eu gostaria de ter. O meu descanso virá quando eu aprender que a vontade do Pai é suficiente e eu vou parar de lutar contra ela. É aí que o manso se torna forte, é aí que o manso aprende de Jesus. Irmãos, tomar o fardo leve e suave de Jesus é o tomar a forma de Jesus, que é manso e humilde de coração. Se o Pai quer que seja na pequena Belém, em um estábulo, isso é suficiente para Jesus. Se a vontade do Pai é que fosse daquela forma, isso era suficiente para Jesus. Irmãos, os mansos, eles sempre estão dispostos a se inclinar para a vontade de Deus. E por isso os mansos estão constantemente experimentando dessa vontade que é boa, perfeita e agradável. O Velho Testamento, o Antigo Testamento nos ensina nos livros de Êxodo, no livro de Deuteronômio, sobre como o povo de Israel era um povo de dura cerviz, que é uma expressão bíblica para falar que era um povo resistente, irredutível, de coração duro. A gente vê Deus falando, né, em ambos esses livros, como aquela pessoa tinha esse pescoço duro. Eu aprendi, sabe como eu aprendi na raiz o que é uma pessoa de dura cerviz?
Foi um dia que um dos meus filhos, não sei se é Emily ou Nicolas, estava fazendo algo ali, e estava num momento ali mais de ira e tal, e eu fui trazer para perto para acalmar. Vou acalmar meu filho, vou acalmar minha filha. Peguei no colo, e falei, vem aqui, deixa o papai te acalmar. Peguei na cabeça, e fui encostar a cabeça da criança no meu peito. E quando eu fui puxar, a criança ficou com a cabeça dura, pescoço duro, e não veio. Eu falei, dura serviço. Alguém que não se permite ser trazida por Deus para perto. O manso, ele não reluta contra a vontade de Deus. O manso, ele não tem dura serviço. O manso se rende. O manso, ao contrário do povo de Israel, permite que Deus venha. Isso aí, puxa aí a cabeça do seu amigo. Eu vi aí, vai lá, faz de novo, foi bonito. Vai lá, dá aquela puxada de novo. Aí, ó, é isso aí, ó, manso e humilde. Pega um amigo seu aí, puxa o pescocinho, a cabecinha dele e fala assim, para de relutar com o Senhor. Muito bom. O manso, essa é boa, pessoal. O manso, quando ele é confrontado pela Bíblia, ele não reluta. Quando vem doutrinas que são contrárias às suas próprias ideias. O manso, quando se depara com um texto bíblico que é difícil para a sua humanidade receber, ele se rende ao Espírito Santo e ora, aquilo que eu não sei me ensina, aquilo que ainda não consegui fazer, me ajuda. O manso, ele, cadê a câmera? A câmera, eu preciso da câmera. O manso, ele está atento à palavra de Deus. E faz uma pose aí, rapaziada. O manso, ele está aberto a se expor à vontade de Deus. Ele está constantemente procurando saber a opinião do Senhor. O manso, ele não está procurando um texto bíblico para apoiar o seu estilo de vida. Pelo contrário, o manso, o humilde de coração, ele está constantemente se aprofundando nas Escrituras e fazendo a seguinte pergunta: Senhor, existe algo em mim que não está de acordo com a sua palavra? Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Comparando-a com a palavra de Deus. E no final das contas, o manso, ele nada mais é do que como o filme de uma câmera como essa. Ele está ali exposto à imagem que está diante dele. E tudo que ele quer é que, ao ser exposto a essa imagem, a imagem vai ficar gravada nele. O filme da câmera, ele não produz imagens. Ele não é, ali não tem alguém que desenhou algo aqui. O filme, ele só está ali parado esperando. Quando a câmera abre, ele é exposto à luz da imagem que está diante e permite que aquela imagem seja gravada nele, filme. E de repente ele vai revelando essa imagem a qual ele foi exposto. Esse é o manso com a palavra de Deus. Essa precisa ser minha postura com a palavra de Deus. Diante da palavra de Deus, eu preciso ser esse filme da câmera, que ao ser exposto à palavra, eu permito que essa palavra seja gravada em mim. E pouco a pouco, gradualmente, eu vou o quê? Eu vou revelando essa imagem que está sendo gravada em mim, à luz da palavra. Portanto, o manso, ele não está vindo para o líder de célula, para o discipulador, para o pastor, questionar e perguntar, mas isso daqui é pecado? Tem certeza que isso é pecado? Por que eu não posso fazer isso aqui? Por que eu não posso fazer? Ah, mas aquela pessoa fez. Ah, se aquela pessoa pode, por que eu não posso? Isso não é ser manso. Isso é ser
reativo, combativo. É ter um coração que não é o coração que Jesus quer expressar. Ser manso é eu estar constantemente me perguntando: o que a palavra de Deus tem a ser gravada em mim? Irmãos, essa foi a grande barreira para os religiosos em Jerusalém, na época do nascimento de Jesus. Eles não eram mansos. Eles eram o oposto. O oposto do manso é o quê? Orgulhoso. O oposto do manso não é irritado. O oposto do manso não é uma pessoa extrovertida. Uma pessoa extrovertida, de temperamento sanguíneo ou de temperamento colérico, pode ser uma pessoa mansa? Pode. Claro que pode. Às vezes a gente pinta, né? Principalmente lá no mundo, eles pintam Jesus como se fosse um riponga, não é? Um cara hippie, que sabia viver da sua própria arte, dizendo paz e amor. Jesus não era assim. Jesus ele foi um líder, ele era forte, ele pregava. A mensagem a qual Jesus mais pregou, sabe qual foi a mensagem mais pregada por Jesus? Arrependam-se. Jesus confrontou pecados. Jesus virou a mesa no templo. Jesus pegou chicotes na mão e foi para cima dos mercadores, falando para eles: parem de fazer isso, parem de querer tornar a casa de meu pai em uma casa de vendas. Agora, Jesus conseguiu fazer tudo isso sendo manso, sendo humilde, não sendo orgulhoso. Já os religiosos daquela época, eles não foram capazes, por exemplo, de reconhecer Jesus. Por quê? Porque se para eu ser manso, o caminho para eu ser manso é eu ir até Jesus e aprender dele, foi tudo o que os fariseus não fizeram. Os fariseus, eles eram tão cheios de si, que eles já tinham uma imagem própria, um formato pronto de como seria o Messias. E ao serem confrontados com a palavra de Deus, ao serem confrontados com o verbo vivo, a palavra de Deus estava diante deles, ao invés de serem como esse filme da câmera, que ao ser exposto à palavra, capta e forma em si a palavra, o que eles fizeram? Eles rejeitaram, eles brigaram, eles confrontaram. Enquanto Jesus estava pregando a palavra, os fariseus e os religiosos, eles ficavam pensando e maquinando como vamos fazer Jesus falhar e errar e entrar em contradição. Jesus estava lá sabendo os pensamentos deles. Tolos, no seu orgulho, pensavam que poderiam fazer o Messias tropeçar, enquanto Jesus pregava, já respondendo o que eles na sua mente, no seu coração, estavam questionando. Porque o orgulhoso, cheio de si, pensa sempre que tem as respostas já nele. Enquanto o manso se curva para a palavra de Deus. Enquanto o orgulhoso, ele é incapaz de reconhecer Deus em seu caminho, mesmo que trombe com ele. Os fariseus estavam andando ao lado de Jesus, passando por Jesus, tentando diminuir a multidão ao redor de Jesus, e não reconheciam quem Jesus era. Enquanto pastores de ovelhas estavam lá adorando o Messias. Enquanto sábios vieram do Oriente e andaram centenas de quilômetros para adorar o Messias. Os fariseus, os religiosos que estavam diante do Messias, não o reconheciam. O orgulho cega. O orgulho me trava. E muitas vezes eu vejo jovens que ficam com a sua vida travada. Ficam patinando em etapas da vida, erram uma vez, erram duas, erram três.
Ficam sabendo por que eu não consigo prosperar nisso, por que eu não consigo ir bem naquilo, porque parece que a coisa não vai, parece que tem algo. Pastor, faz aí uma oração poderosa, amado. Não tem oração poderosa do pastor que mude um coração orgulhoso. E o orgulhoso, só tem um caminho para ele conseguir ir bem, é deixar de ser orgulhoso. Sabe por quê? Porque Deus resiste ao orgulhoso. Enquanto Ele dá graça ao humilde, enquanto Ele providencia recursos para o humilde, para o orgulhoso, o próprio Deus resiste. Será que aquela porta que se fecha tanto, será que aquela área da minha vida que eu não consigo avançar, será que aquela situação onde eu caio uma, duas e tantas vezes, será que isso é uma maldição, será que isso é uma tentação, será que isso é um treinamento, ou será que isso é fruto do meu orgulho, o próprio Deus está me resistindo? Será que eu não estou enxergando? Irmãos, uma qualidade do manso é reconhecer a Jesus. Vinde a mim, aprendei de mim. Eu e você precisamos aprender a reconhecer Deus nos nossos caminhos. Reconhecer Jesus nos nossos detalhes. Reconhecer Jesus nas pequenas coisas. Reconhecer Jesus quando eu vou bem no meu TCC. E ao invés de pegar a glória para mim, e falar, eu mandei bem para caramba mesmo, eu me lembro que eu tive aquela ideia, eu que fui muito bem naquilo, será que aquela ideia não foi só um sopro do Espírito Santo, falando, deixa eu te dar graça aqui, vou te dar uma ideia para o seu TCC. Reconheça Jesus, reconheça o Espírito Santo, reconheça Deus, perceba a graça dEle, escolha andar no caminho do humilde. Porque o manso, ele é o oposto do orgulhoso. Ele cede, ele reconhece, ele não se vangloria das suas próprias riquezas, dos seus talentos, ele se humilha diante de Deus e caminha mais humildemente diante dos homens. Amados, uma qualidade do manso não é apenas... A gente falou aqui sobre o manso que se humilha diante de Deus, reconhece Deus, coloca Deus em primeiro lugar, se dobra a palavra de Deus, busca o conselho de Deus. Mas uma qualidade do manso é que ele é humilde também diante dos homens. Jesus, ele não apenas se submeteu à vontade do Pai. Jesus foi o servo de todos os irmãos. Ele, sendo o primogênito, lavou os pés dos seus discípulos. E essa é uma qualidade do manso. O manso, ele é capaz de andar humildemente ao lado dos seus irmãos. Você quer testar o cristianismo de alguém? Coloca ele ao lado de irmãos. Isso testa o nosso cristianismo. Porque quando eu estou do lado de pessoas que são pares, pessoas que são iguais a mim, é ali que muitas vezes o que há de pior em mim acaba sendo extraído. Mas o manso, ele é o oposto do orgulhoso. O orgulhoso é aquela pessoa que antes de você ter uma interação com ele, você sabe que você vai ter que ceder. Só aquela pessoa que antes de conversar, antes de ir para a reunião, antes de ir para a interação, você já sabe, eu vou ter que ceder para essa pessoa. Porque se eu não ceder, eu vou ter dificuldade com essa pessoa. Esse é o orgulhoso. Já o manso é gentil, o manso não fala grosseiramente, seus tons não são imperiais. Quem estava celebrando Jesus? Celebrando Jesus tinha um personagem aqui que era o Enzo, que aí até o JP, que era outro personagem aqui, era o Tim, uma hora ele fala assim, espera aí que eu vou voltar a falar com a vossa majestade ali. E muitas vezes a gente tem interações com pessoas que a gente se sente assim, vou ali falar com a vossa majestade. Porque o orgulhoso, ele exige isso nas suas interações. Já o manso, ele é o contrário. O seu espírito não é dominador. Ele imita o seu mestre. Mais uma vez, o manso vem aprender de Jesus. E como foi Jesus? Quem era Jesus? Ele não tomou para si o ser igual a Deus. Antes, esvaziou-se de si mesmo, assumindo a forma de servo. E assim é o manso. O manso é paciente.
O manso tem paciência, amados. Ele expressa esse fruto do Espírito. O manso não perdoa 7 vezes. O manso perdoa 70 vezes 7. Enquanto o orgulhoso, ele se fere facilmente. Presta atenção. O orgulhoso rapidamente se sente ferido. O orgulhoso prende uma pessoa pela sua falha, prende uma pessoa pela sua ofensa e guarda as chaves daquela prisão o resto da vida, porque aquela pessoa me ofendeu. O orgulhoso, por um olhar ou pela falta de atenção, por algo que alguém fez, por algo que alguém deixou de fazer, carimba aquela pessoa como ofensor e assim o considera o resto da vida. Já o manso está pregado numa cruz e tudo que ele tem a dizer é: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. O manso é uma pessoa perdoadora. O manso, ele é capaz de restituir uma pessoa ao seu lugar de relacionamento, mesmo sabendo que essa pessoa tem todo o potencial de feri-la novamente. Esse é o manso. O manso volta a sua ira contra o mal e para longe da pessoa que o praticou. E assim está disposto a fazer-lhe algo bom, como se essa pessoa jamais houvesse transgredido. Eu aprendi algo uma vez, uma lição, há alguns anos atrás, uns 6 anos atrás, eu aprendi uma lição com o Gui Carneiro, que eu carrego comigo e nunca esqueci. Foi uma situação bem difícil, que uma pessoa ofendeu várias pessoas. E aí eu estava ali com o Gui, né, conversando. Ele era bem novo, né, uns 6, 7 anos atrás, então tinha uns 19, 20 anos no máximo. E aí eu fui ali conversar com o Gui, tipo assim, imagino, puxa, o Gui deve estar muito ferido nessa situação e tal. E aí fui ali lidar com ele, conversar. E aí deixei ele falar um pouco, falei: mas e aí, Gui, como você está, né, para perdoar essa pessoa? E aí ele falou: não, a pessoa já está perdoada, eu não estou mal com ele. Porque eu sei que ele não é o culpado. E assim, a pessoa era muito culpada na situação, mas muito culpada. Mas ele falou assim: eu sei que essa pessoa, ela não é a culpada. O culpado é o pecado. O culpado é o pecado. O pecado é o culpado. E com ele eu tenho ira, eu tenho ódio do pecado. Mas com a pessoa, ela é vítima do pecado, ela está perdoada. E eu aprendi essa lição. Isso é manso, isso é ser manso. O manso, ele é capaz de culpar o pecado e poupar o pecador. Esse é Jesus. Jesus, ele destinou o pecado ao inferno, mas entregou a vida dele para salvar o pecador. Então, amados, eu e você podemos e devemos aprender a sermos mansos. Afinal de contas, o manso herdará a terra. Essa é a promessa para o manso. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E olha que contraditório. Está falando de algo, de uma recompensa tão grande para alguém que se coloca abaixo. E me chamou muita atenção isso hoje à tarde, me deu um insight aqui. Por quê? Porque muitas pessoas já tentaram conquistar a terra. Muitos homens tentaram falar: eu vou herdar a terra, eu vou conquistar tudo. E, por exemplo, Júlio César. Júlio César foi um grande imperador romano. E ele queria conquistar a terra. Ele queria que o Império Romano fosse o império global. E ele se colocou, ergueu as suas estátuas ao seu respeito, colocou toda a sua ordem e tudo mais. E o Império Romano tomou um espaço, mas hoje Roma é uma cidade da Itália. E aqui está a terra e ali está a Itália. E César falhou, não conseguiu herdar a terra. Alexandre o Grande, ele tentou herdar a terra.
E o Império Macedônio foi um grande império. De fato, Alexandre o Grande foi um grande conquistador, ele venceu muitas batalhas, muitas guerras, estendeu o seu império, mas hoje, a Grécia está aqui, é esse pedacinho aqui da terra, menor do que muitos estados do Brasil. Gengis Khan liderou o Império Mongol. O maior império ininterrupto que já foi estabelecido na Terra é o Império Mongol. E hoje, a Mongólia está lá. Não é nem o maior país da Ásia. Otomano Suleiman, que liderou o Império Otomano, que foi um dos últimos grandes impérios, assim, né, junto com o Império Britânico, o Império Otomano acabou ali oficialmente ao final da Primeira Guerra Mundial, foi um grande império sobre a terra, mas hoje está aqui a Turquia, concentrada e pequena numa única região. Já aquele que nasceu na pequena cidade de Belém, aquele que não conclamou por nenhum trono, aquele que não desafiou Herodes no seu palácio, aquele que não fez guerras políticas ou territoriais, aquele que colocou a sua vida para servir e para se entregar diante de todos. Esse é o mapa do cristianismo hoje. E por toda a terra existem cristãos. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Amado, o orgulhoso, ele pode ter uma conta bancária 10 vezes maior do que a do manso, mas ele não desfruta da terra como o manso desfruta. Porque o manso, humilde de coração, ele tem um fardo leve, ele tem um fardo suave, e com muito menos, ele vive muito mais. O orgulhoso, ele é escravo do próprio orgulho, porque ele sempre vai se comparar, porque ele nunca vai estar satisfeito. Enquanto o manso, ele é satisfeito com o que Deus lhe dá, enquanto o manso, ele tem discernimento da vontade de Deus, e a vontade de Deus lhe basta. O orgulhoso vive numa busca, numa procura constante, sem conseguir encontrar a felicidade e satisfação, e ao final de cada ano ele vai chegar como cansado, sobrecarregado, com a sua alma apertada. No final das contas, os poderosos da época de Jesus, Jesus em nenhum momento quis tirar deles os seus títulos. Jesus em nenhum momento quis destituir o sumo sacerdote. Jesus nunca quis o trono romano que regia no Oriente Médio naquele momento. Jesus não fez nenhum levante político, Jesus não fez nenhum levante da estrutura religiosa. Jesus, tudo que ele fez foi servir, servir e servir. Ainda assim, os orgulhosos estavam sobrecarregados as suas almas, a ponto de ir matar aquele homem. Enquanto isso, Jesus, o manso, vai como ovelha muda para o matadouro. E no final, ele ressuscita ao terceiro dia, é levado aos céus em glória, e lá ele reina até os dias de hoje, e voltará e reinará nessa terra. Porque o manso herdará a terra. Amado, se você está aqui hoje, e você está vivendo uma vida sem Jesus, se você está aqui essa noite, presencialmente ou com a gente pelo Campus Live, e você está vivendo uma vida sem Deus, sem ter Cristo ao centro, sem se chamar um discípulo de Jesus, deixa eu te falar, não importa o que você conquiste, o que você viva, para onde você vá, no final das contas, você jamais encontrará alívio e descanso para a sua alma, porque apenas em Jesus, apenas no manso, apenas no Senhor dos Senhores, apenas nele, há a vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
Essa noite é uma oportunidade para aqueles que querem entregar a sua vida para Jesus, que querem viver uma vida com Deus, mas principalmente é uma oportunidade para você que precisa encontrar esse alívio para a sua alma. O caminho da bem-aventurança, o caminho pregado no Sermão do Monte, é o caminho que vai nos levar para esse lugar. Fica de pé no seu lugar, por favor.